Brasil tem um dos sistemas de impostos mais complicados do mundo e, por isso, perde muitas oportunidades de negócios. Também é um dos mais injustos, já que os pobres proporcionalmente pagam mais do que os ricos. Acostumados a lidar com essas distorções, os profissionais da Receita Federal escreveram a proposta de reforma tributária. O documento vai ser entregue a todos os candidatos à presidência da República. Para explicar essa proposta, o Cidadania convidou Cláudio Damasceno, presidente do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Cláudio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É verdade, então, que o consumo no Brasil, ele paga mais imposto do que a renda e o patrimônio, e é isso que vocês pretendem corrigir com essa proposta de reforma tributária? Sim, Antônio. A tributação no Brasil está fortemente concentrada no consumo. Hoje, 54% de tudo que se arrecada nesse país advém da tributação sobre o consumo, 27% sobre a renda e apenas 3,8% em cima do patrimônio das pessoas. Isso faz com que o Brasil seja, sem dúvida alguma, um dos países que tem um sistema tributário mais regressivos. Ou seja, quem ganha mais nesse país, quem pode pagar mais, acaba pagando menos. E quem paga menos, acaba suportando uma carga tributária muito maior. Pode explicar resumidamente, ou seja, sobre o consumo incidem o ICMS, o IPI, enfim, tem mais as contribuições sociais, né? Isso, comparativamente, é mais do que os impostos que incidem sobre a renda e o patrimônio, é isso? Sim, exatamente. Sobre o consumo, nós temos o imposto de importação, o IPI, que você citou, na esfera estadual, o ICMS, na esfera municipal, o ISS, né, sobre os serviços. Enfim, a tributação no Brasil ela está fortemente concentrada no consumo. E quando se fala nisso, nós estamos falando de tributação indireta, né, que faz com que a pessoa, aquele que ganha uma renda menor, acabe suportando uma tributação igual a quem ganha um valor mais elevado de renda. Só como comparação, se a gente trouxer um medicamento, por exemplo, qualquer, né, que lá nós tenhamos uma tributação de 35% embutida no valor daquele medicamento. Ora, tanto a pessoa de baixa renda quanto a de alta renda, ela vai ter que comprar aquele medicamento. Mas a injustiça maior está justamente aí, de todos terem que pagar por uma tributação igual. No caso, os 35% sobre o consumo. O que acontece no nosso país, diferentemente de outros países, principalmente os desenvolvidos, é que naqueles países você tem uma tributação, uma arrecadação menor na tributação sobre o consumo, né? Uma tributação menor no consumo, perdão. Enquanto que no Brasil, a maior parte da arrecadação tributária está concentrada no consumo. E, nesse sentido, então, qual é a proposta para corrigir essa distorção? Qual é a proposta ou quais são as propostas dos auditores fiscais? As propostas estão contidas nesse trabalho que nós estamos apresentando aos candidatos aos presidenciáveis, que é o Sistema Tributário e Seguridade Social, que visa alterações pontuais na legislação, principalmente do imposto de renda pessoa física e jurídica, de forma a fazer com que essa tributação ela seja maior na renda e no patrimônio. Porque dessa forma nós teremos uma progressividade. São tributos diretos e, portanto, quem tem uma capacidade de pagamento maior será tributado de uma forma maior do que a grande parte da população. Só para trazer um exemplo, a gente propõe a correção da defasagem da tabela do imposto de renda pessoa física. Hoje, no Brasil, o limite de isenção mensal está em R$ 1.787. Né? Essa defasagem acumulada de 1996 para cá, conforme especificado nesse nosso trabalho, ela está em 61,42% acumulada, evidentemente, até o final do ano passado. Se nós aplicássemos essa defasagem sobre o limite de isenção que hoje vigora, esse limite saltaria para R$ 2.880 aproximadamente. Quer dizer, só a partir desse patamar que a pessoa pagaria imposto de renda. Exatamente. Descontaria na fonte. Né? O que é que nós estamos dizendo? Que no país hoje, quem recebe entre R$ 1.787 e R$ 2.880 está pagando imposto de renda pessoa física quando não deveria pagar. E mais, aqueles que estão nas faixas imediatamente superiores, né, porque a faixa de isenção é a primeira, mas nós temos outras faixas, estão pagando mais imposto do que deveriam pagar,
porque essas faixas também seriam majoradas, os valores seriam majorados e, consequentemente, nós teríamos uma menor tributação em cima, um menor valor arrecadado para essas faixas também. Me parece, quer dizer, é um estudo antigo da Receita que hoje existem poucas alíquotas do imposto de renda. A última é 27,5%. Nessa proposta de vocês, haveria alíquotas em patamares superiores ao atual? Não, ela não contempla a volta daquela tributação de 35% que já existiu até 1996. Em 1996, inclusive, com o advento da Lei 9.249 de 95, nós tivemos profundas transformações na legislação do imposto de renda. Uma delas foi a retirada da alíquota de 35% e a de 25% saltou para 27,5%. Hoje nós temos 5 faixas. A de isenção, conforme eu falei, uma outra que a tributação é de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Mas na proposta de vocês, todas essas faixas seriam corrigidas? Elas seriam corrigidas. As alíquotas permaneceriam as mesmas, entretanto, as faixas elas seriam corrigidas pelo percentual. Agora, essa proposta que nós apresentamos de correção da tabela do imposto de renda, ela não seria feita, conforme a nossa proposta, de uma vez só. Por que isso? Porque, certamente, se fizéssemos isso de uma tacada só... Um desfalque na arrecadação do governo. Certamente o governo alegaria uma suposta perda de arrecadação. Né? Suposta que eu falo porque ele não deveria estar tributando essas pessoas. Mas, certamente, em virtude de toda a dificuldade orçamentária pela qual passa o país e o governo, ele viria com esse argumento. Então, para que não houvesse esse argumento contrário, a proposta prevê justamente um escalonamento da correção dessa defasagem pelos próximos 10 anos. Nós não teríamos a aplicação de 4,5%, como foi agora a última medida provisória da Presidente da República, né, prevendo essa correção para o ano que vem, mas sim de um índice de 5%, que seria aplicado de 2015 a 2024, né, e aí nós zeraríamos a defasagem acumulada. Agora, para não termos uma nova defasagem, já que nós estamos comparando essa defasagem com o IPCA, com o índice de inflação, nós adotamos, além desse percentual de 5%, uma variável que seria a renda média variável das pessoas com mais de 10 anos, que é um item da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios, calculada pelo IBGE, portanto, pelo próprio governo. Então, a junção de 5% com essa variável faria com que nos próximos 10 anos nós tivéssemos não só a correção da defasagem, mas também blindaríamos a tabela do imposto de renda em relação a novas defasagens no futuro. Quanto é que o governo deixaria de arrecadar com o aumento da Os nossos cálculos giram em torno de 140 bilhões de reais nos próximos, pela correção da defasagem. Isso seria escalonado nos próximos 10 anos, daria 14 bilhões de reais a cada ano de 2015 a 2024. Mas até para que essa perda não viesse a robustecer o discurso do governo, nós propomos nesse mesmo trabalho a tributação dos lucros e dividendos distribuídos a sócios e acionistas do nosso país. Como eu disse, a Lei 9.249 de 95, ela, além de trazer várias medidas, ela trouxe a isenção dos lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas, né? Que para nós é uma grande injustiça, porque o trabalhador ele já tem a sua tributação muitas vezes até na fonte, ele não tem como fugir dessa tributação. E essa isenção, ela trouxe um tratamento desigual, né, no caso da distribuição dos lucros e dividendos, que não existia até 1996, porque até então nós tínhamos a tributação em 15%, uma alíquota única de 15%. Na nossa proposta, nós voltaríamos essa tributação, mas de uma forma também progressiva, né, chegando até os 15%. Isso traria para o governo, além de outras medidas que nós trazemos na proposta, uma arrecadação de 18 bilhões de reais ano. Portanto, nós não teríamos qualquer reflexo negativo orçamentário para o governo. Na verdade, nós traríamos, sim, uma arrecadação até um pouco superior para o próprio governo federal. Tá. Nesse projeto, a questão da correção da tabela do imposto de renda, está em um projeto de lei que vocês elaboraram e apresentaram ao deputado Vicente Cândido, se eu não me engano. Exatamente. Em maio de 2013, aqui mesmo no Congresso Nacional, nós lançamos uma campanha chamada Campanha Imposto Justo.
que é justamente onde estão todas essas propostas. E, na época, essas nossas propostas foram abraçadas pelo deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e elas já estão hoje tramitando na Câmara dos Deputados no projeto de lei 6094/2013, que atualmente está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Inclusive, foi designado o relator desse projeto de lei, que é o deputado Alfonso Florencio, do PT da Bahia. Essa proposta de vocês também contempla a correção, a ampliação da dedução nas despesas com educação e dependentes também, saúde, enfim, você poderia explicar isso? Exatamente. Na questão da educação, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque nós temos uma outra injustiça também dentro do imposto de renda da pessoa física. Dados do Ministério da Educação e Cultura, né, de 2011, informam que o Estado, o custo de um aluno para o Estado na rede pública era de R$ 4.916 em 2011. Se nós fizermos uma correção desse valor, hoje esse valor ficaria em torno de R$ 5.800. Então, o custo de um aluno para o Estado, mantido na escola pública, é de R$ 5.800. Aí, quando a gente vai para a questão do imposto de renda, quando nós decidimos colocar nossos filhos numa escola da rede particular, né, e vamos para o imposto de renda para fazer o abatimento com a educação, esse limite está lá em R$ 3.375. Se nós pegarmos o valor da dedução efetiva, aquilo que você recebe de volta, porque os 3.000 não é o valor que você recebe, é o que você pode abater da base de cálculo. O que você recebe de volta está em R$ 900. Ou seja, o Estado, na verdade, ele está ganhando. Primeiro, porque você não colocou seu filho na escola pública. Então, ele deixa de ter aquele custo de 5.800. E segundo, porque você, ao fazê-lo, você não tem sequer direito a ter aquele valor de 5.800 que ele deixou de custo que ele teve e ter de volta. Você só pode ter de volta R$ 900. Então, a proposta prevê, sim, um aumento do limite da educação para que, de forma escalonada, novamente eu falo, de 2015 até 2024, que até 2024 nós possamos, sim, ter de volta aquele valor que o Estado deixou de ter como custo, porque nós optamos pela rede privada de ensino. E essa ampliação chegaria a que patamar? Você poderia falar? Ela chegaria, hoje você tem um limite de R$ 3.375. Para que eu pudesse ter de volta os R$ 5.800, o limite de dedução teria que saltar para R$ 21.000, algo em torno de R$ 21.000 na tabela do imposto de renda. E aí a gente também não pode fazer de uma tacada só, até para que o governo não reforce o coro de que é impossível fazer isso. Olha, o Brasil, mais uma vez, é também um péssimo exemplo nesse quesito, porque se nós pegarmos outros países, nós vamos ver que as despesas com a educação, muitas vezes, são totalmente dedutíveis da legislação do imposto de renda. Bem, agora, vocês também apresentaram uma proposta que é chamada PEC dos jatinhos, né? Vocês querem que esses jatinhos, eu não sei se as lanchas também, passem a ser tributadas com o IPVA, que é um imposto estadual, né? Por quê? Pela questão de mais uma grande injustiça, né? A gente só se torna até repetitivo. Mas um trabalhador hoje que adquire uma moto, 125 cilindradas, ou adquire um veículo, né? Veículo popular, ele é obrigado a pagar o IPVA. Quando a gente vai justamente para as camadas mais abastadas da nossa população, a gente percebe que se você adquirir, né, um jatinho ou uma embarcação de lazer, enfim, esses veículos eles não sofrem a tributação do IPVA. Isso é uma grande justiça no nosso país. Porque enquanto o trabalhador tem que pagar e enfrentar o trânsito caótico que nós temos nas grandes cidades, as pessoas que, teoricamente, têm maior poder aquisitivo e que, portanto, deveriam contribuir mais, fogem do trânsito das grandes cidades através dos helicópteros e dos jatos, enfim, enquanto que o trabalhador é obrigado a pagar tributação, a pagar impostos sobre aquele bem que ele adquiriu. Então, a proposta, ela visa, sim, a tributação, o aumento da abrangência, né, do IPVA. Por quê? Porque, segundo a jurisprudência do próprio STF, né, o IPVA ele não alcança as aeronaves e embarcações, né? Então, o que a proposta visa é justamente alterar a Constituição de forma a aumentar a abrangência e podermos tributar as aeronaves e embarcações de uso particular. As aeronaves e embarcações de destinação comercial,
no caso, transporte de cargas e passageiros, evidentemente essas não seriam atingidas, porque isso traria, claro, uma consequência para o trabalhador, para a grande população. A proposta visa tão somente a tributação das aeronaves e embarcações particulares, aquelas de lazer também. Tá, então, isso daria um reforço no caixa dos estados. Vocês fazem um cálculo de quanto poderia... Em torno de 2,7 bilhões de reais por ano. Seria o reforço no caixa dos estados. Geral, né? Geral. E esse valor poderia ser destinado para a melhoria da mobilidade urbana, do transporte público, aquilo que a sociedade veio a se manifestar em junho do ano passado. Eu não sei se foi objeto do estudo de vocês, mas quando se fala também em tributar a renda e o patrimônio, o imposto sobre grandes fortunas vem à tona, né? Qual é a posição de vocês, auditores fiscais, sobre esse imposto? A imediata implementação dele, né? Viria com certeza a novamente trazer uma maior justiça fiscal no nosso país, né? Afinal de contas, as grandes fortunas e seus beneficiários são aqueles que hoje, se nós pegarmos o retrato da tributação no Brasil, nós vamos ver que muitas vezes são aqueles que são os mais beneficiados, né? Então, a implementação do imposto sobre grandes fortunas, conforme mandamento constitucional, desde 1988, portanto, lá se vão 26 anos, ela é urgente e extremamente necessária. E vocês têm uma ideia de, a partir de que nível de renda, ou seja, de patrimônio, esse imposto seria aplicado, qual alíquota? Existem propostas no Congresso, vocês têm uma ideia? Existem propostas. Nesse nosso trabalho especificamente, nós não avançamos nessa questão. Nós apenas defendemos a imediata implementação do imposto sobre grandes fortunas. Agora, é claro que essa discussão deve ser amadurecida pelo próprio Congresso Nacional. Voltando à proposta de vocês, já que há algum tempo a Receita Federal, ou seja, a parte de fiscalização foi unida com a fiscalização da Previdência Social também. No tocante à Previdência, quais são as propostas do sindicato, do Sindifisco? Olha, na verdade, a parte relativa do trabalho à Seguridade Social está a cargo de uma outra entidade, também dos auditores fiscais, que é a Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. No trabalho que ali está, a gente tem alguma preocupação, principalmente com relação às desonerações tributárias e a desoneração da folha de pagamento. Porque, de forma diferente do que o governo vem pregando, de que essas desonerações tributárias e a desoneração da folha de pagamento, transferindo aquela contribuição patronal sobre a folha para o faturamento, né, elas têm tido um reflexo, na nossa opinião, danoso para o sistema de seguridade social, porque a atividade econômica ela vem caindo. E quando você transfere a contribuição da folha de pagamento, que seria estática, sobre o faturamento e com a atividade econômica em queda, você vai trazer sérios prejuízos para a Previdência Social, para o sistema de seguridade social como um todo. Então, nós temos uma crítica muito forte em relação a essas desonerações tributárias e da folha de pagamento. Existe um déficit que é agravado, então, com essa política, é isso? Com certeza. Na verdade, a gente não fala em déficit da Previdência, porque nós temos uma visão diferente sobre essa questão. Para nós, a Previdência Social ela é, sim, superavitária, né? O que ocorre é que boa parte das receitas previdenciárias são hoje são desvinculadas, conforme pela DRU, a desvinculação das receitas da União, que 20% do que deveria ser destinado ao orçamento da Seguridade Social pode ser retirado. Devido à necessidade do governo de fazer o superávit primário, né, para pagar os encargos da dívida. Okay. Exatamente. Agora, você tocou no assunto, que, fugindo um pouco desse nosso trabalho, mas também falando de uma forma ampla, né, a questão da super-receita, muito bem criada por você, eu gostaria de trazer aqui um dado. Em 2007, quando foi criada a super-receita, nós tínhamos 13 mil auditores fiscais na ativa. Passados 6 anos, esse número caiu para 10.100 auditores na ativa. O que é que isso está trazendo? Está trazendo um grave problema de pessoal na Receita Federal. E, com isso, algumas atividades na Receita,
estão, claro, sendo relegadas, né, ou diminuídas. Eu gostaria de falar sobre a questão da fragilização da fiscalização previdenciária no nosso país, porque isso tem reflexos não apenas corporativos, né, para os auditores fiscais, mas reflexos para a sociedade brasileira, na medida em que, ao fragilizar a fiscalização previdenciária, nós estamos deixando de fazer uma fiscalização mais eficiente e, consequentemente, trazer mais recursos para a Seguridade Social. Lembrando que mais da metade dos municípios brasileiros tem, no pagamento das contribuições previdenciárias, né, dos benefícios previdenciários, perdão, tem a mola propulsora das suas economias. Esse documento foi entregue ao então candidato Eduardo Campos, falecido recentemente nesse acidente aéreo. Ele chegou a fazer algum comentário sobre essa proposta? Sim, na oportunidade, além do candidato Eduardo Campos, nós tínhamos a candidata a vice-presidente, a Marina Silva, também estava conosco lá no Rio de Janeiro, quando fizemos a entrega do documento. Foi uma reunião bastante proveitosa, nós pudemos discutir várias questões. Estávamos reunidos não só as entidades do Fisco Federal, mas entidades da fiscalização estadual e municipal nesse encontro. E o Eduardo se mostrou bastante interessado no assunto e firmou um compromisso de, caso a reforma tributária que ele vinha pregando, que seria implementada nos primeiros dias do seu governo, ele faria, sim, uma nova reunião, claro, com os demais agentes da sociedade, né, e que nós estaríamos presentes para colaborar com esse projeto. Agora, nós temos a expectativa de fazermos também a entrega para as outras campanhas presidenciais. Estamos chegando ao final do programa, Cláudio. Quero agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso no seu trabalho. Esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Cidadania. Eu é que agradeço, o Sindifisco Nacional agradece. Essa proposta é uma proposta que nasceu dos auditores fiscais, mas é uma proposta para a sociedade. Nós, enquanto cidadãos, acreditamos numa sociedade mais justa no nosso país. E, para isso, o Sistema Tributário Nacional é uma importante ferramenta na redistribuição de riquezas do nosso país. Acreditamos piamente que essa é uma proposta viável, até porque ela não fala em aumento da carga tributária. Preciso deixar isso bem claro também. A proposta está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, mas certamente ela deverá, para ser impulsionada, contar com o apoio de toda a sociedade. Nessa linha, agradeço muito a oportunidade aqui do canal da TV Senado. Obrigado. O tema do Cidadania foi reforma tributária. O entrevistado foi Cláudio Damasceno, presidente do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Mande suas críticas e sugestões. Ligue para o 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.